Olá, bom dia. Hoje é sábado e eu tô aqui de novo para falar para vocês. Eu confesso que eu estava com saudade de vocês. Não sei se vocês estavam com saudade dos vídeos, mas eu andei um tempo sem poder gravar, com muito trabalho. Eu agora estou na Espanha, você sabe que eu moro na Holanda, agora são férias e eu tiro de vez em quando um tempinho para fazer vídeos. A única coisa que eu queria tentar explicar é o porquê de eu não poder mais fazer os vídeos todas as quartas-feiras, porque eu tenho mais trabalho, como eu falei, e vai ficar muito difícil ter esse compromisso de gravar todas as quartas. Eu vou conseguir pelo menos uma vez por mês, numa quarta-feira, falar sobre autismo, algum aspecto algum tema dentro do TEA, como eu vinha fazendo até pouco tempo, como especialista em autismo e desenvolvimento e autismo e comunicação. Os vídeos do sábado seguem semanalmente, sempre falando um pouquinho do que eu fiz e que ajudou o Edinho a sair do autismo severo, mas os da quarta-feira vão diminuir um pouco. Nos meses em que eu estiver com mais disponibilidade, eu faço mais vídeos. Então seria bom vocês apertarem a campainha, né, para o vídeo sempre aparecer, para vocês saberem que a Fátima hoje está falando, tá bom? Então, tendo dito essa parte, vamos seguir com o capítulo 2 da minha história, de como o Edinho saiu do autismo severo para o autismo leve. Nesse capítulo, eu queria falar da educação em casa já nos anos em que ele se tornava um adolescente. Eu já falei da sexualidade, né, num dos capítulos passados, e como é que a gente educa um adolescente que ainda está naquele autismo, né, moderado, indo para o leve. E eu acho que a arte do pai e da mãe, e até na escola também, né, do professor, é ver aonde termina o autismo e começa um comportamento que tem mais a ver com a rebeldia dos anos da adolescência. Eu comecei a perceber isso quando eu tinha a sensação de que o Edinho fazia alguma coisa e que, peraí, mas isso ele já tinha superado. Será que era regressão? Ou será que era uma nova fase, essa fase da puberdade? Então é preciso a gente analisar as questões que vão aparecendo, as situações que vão aparecendo, para saber também como lidar com isso. E eu descobri, no caso específico do Edinho, que ele se interessava muito pela adolescência. Talvez por essa parte da sexualidade ter sido, não digo precoce, mas 12, 13 anos, eu vi que ele se interessava em saber o que era ser um adolescente. Lembro que o Edinho, na época, não tinha amigos da mesma idade. E até hoje, os maiores amigos dele são os amigos das irmãs, que são pelo menos 5 anos mais velhos. Ele sempre foi assim, sempre gostou de gente mais velha. Enfim, ele não tinha, então, essa convivência com outros adolescentes da idade dele para saber o que era normal, o que não era normal, o que todo mundo fazia, o que não fazia. E quando eu me tornei o coach dele, né, o coach de autismo dele, a terapeuta, além de mãe, a gente passou a ter uma relação até mais abrangente,
Porque a gente sentava para conversar e falava, Edinho, vem, agora a gente vai, sabe, tipo, trabalhar para você, eu te ajudar a você se descobrir. Porque todo adolescente, com autismo ou não, está buscando a identidade, está buscando saber quem é. Quando tem um autismo, são mais dúvidas ainda. Ah, eu sou autista, será que isso tem a ver com autismo? Ou se eu não fosse autista, eu pensaria assim, eu gostaria disso. É bom a gente falar com alguém. O adolescente autista poder confiar em alguém, seja no pai, na mãe, no familiar, um coach de autismo, um terapeuta, seja a pessoa que for, tem que confiar nele, ele tem que confiar nessa pessoa e tem que falar sobre os sentimentos dele, o que é uma coisa difícil, porque às vezes não é nem só a falta de muita articulação, né, verbal para se comunicar, mas é também saber desvendar as emoções que a pessoa está sentindo. Então o coach ou a mãe, aquela pessoa que conhece aquele autista tão bem, a gente vai fazendo perguntas. Fazer perguntas é muito bom porque desperta naquela pessoa, no autista, alguma coisa que dá vontade dele falar. Veja bem, não é colocar palavras na boca dos autistas, não é dizer a ele ou ela o que tem que pensar, o que tem que dizer, mas é fazer perguntas e despertar o interesse para se comunicar, no nível de comunicação dele. Então, com o Edinho ainda era tudo muito simples e eu falava com ele e eu dava possibilidades, eu dava o A, o B, o C, às vezes o D, né? Como se fosse assim uma coisa com múltipla escolha, porque ele tinha dificuldade ainda da linguagem naquela época bastante e não conseguia falar o que sentia. Literalmente mesmo, ele não encontrava as palavras. Então eu ia ajudando o Edinho a encontrar as palavras, mas não colocando as palavras na boca dele, mas dando assim uma múltipla escolha para ele. Por exemplo, você não tem muitos amigos, né, na escola. Você não gosta de conversar com outros rapazes da tua idade. B, os outros rapazes da tua idade não gostam de conversar com você. C, você conversa com os outros, mas você não acha interessante. D, e por aí vai. Assim eu ia descobrindo por que eu tinha, né, nesse caso da parte social, com as pessoas da mesma idade, por que ele não tinha esse interesse em ter amigos, em trazer esses amigos para casa. E foi sendo assim com quase tudo que tinha a ver com a puberdade, né? Amigos, relacionamento, uma paquera, um nervosismo, né? Os hormônios que às vezes deixam um autista mais nervoso. A gente também não pode pensar que tudo é crise, né? Que é a famosa crise autista, o surto, porque muitos adolescentes sem autismo também têm crises. Também tem seus momentos de raiva, de bater uma porta, jogar uma coisa no chão, né? Nem todos, mas muitos têm. Então, eu tentei, como mãe, tentei sempre discernir o que era o autismo, o que era a adolescência, o quanto o autismo influenciava nas coisas normais da adolescência e o quanto esse período da adolescência mexia com essa vulnerabilidade dele autista. Isso é algo que cada um de vocês pode fazer essa análise, porque seus filhos, suas crianças, seus alunos, seus clientes são todos diferentes e são pessoas com as suas próprias emoções, né, suas próprias vivências, que depende das pessoas que estão em volta deles, depende da pressão social que eles têm, se eles têm que fazer muita coisa que eles não gostam, se eles se sentem
oprimidos de alguma maneira, mas o importante aqui é que nesse período da adolescência do meu filho, eu tentei dar o tempo para ele se descobrir também, para ele não pensar que tudo era autismo, para ele não ficar com aquele complexo de que infelizmente muitos autistas, né, os tipos mais leves, as pessoas com autismo mais leve, às vezes têm essa falta de confiança em si mesmo, porque acham que não adianta o que eu fizer, eu sou autista, meu problema é esse. Não é sempre assim. Às vezes o problema é algo que poderia ter sido conduzido justamente se o autismo fosse até quase que esquecido ou separado um pouco. Vamos tratar então o que aquele menino, aquela menina não, adolescente, né, o rapaz, a mocinha estão sentindo e que a gente pode tentar ajudar. E isso, se vocês puderem fazer em casa, se vocês puderem fazer com seus alunos, se vocês puderem fazer com seus clientes, né? Se você for terapeuta, tiver também um adolescente que parece tão problemático, vamos separar um pouquinho o que é a adolescência, o que é o autismo e o indivíduo. Não é só aquilo que a gente leu, que a gente vê nos livros ou estudou na faculdade sobre autismo. Quando olhar para uma criança, nosso filho, nosso aluno, aquela pessoa que a gente está ajudando a crescer, a evoluir, a gente olha direto naquela pessoa, naquela criança, o que ela está precisando. A gente parte dali e o resto segue com aquela intuição que a gente tem, com bom senso. Então eu queria falar dessa parte, gente, como é importante na adolescência dar atenção para a pessoa, tá bom? Um beijo bem grande, espero que tenham gostado e toca a campainha sempre do meu canal Ultimates Fátima Decovante para poder receber também os vídeos que eu faço falando sobre autismo como especialista na área, tá? Um beijão, um dia iluminado para vocês.